Eu sou a Juliana Guarato, eu estou aqui para falar com vocês sobre a utilização de medicamentos, os cuidados na utilização de medicamentos. Os medicamentos, eles são parte importante da medicina moderna. Lembrando que sempre, né, toda medicação ela tem riscos e benefícios. E esses riscos, esse custo-benefício, ele deve ser verificado, avaliado conforme o paciente, né, e baseado em critérios técnicos científicos. Então, sempre vai ter a relação na decisão do tratamento, a relação custo-benefício. Tá? Os medicamentos, eu sou enfermeira, mas o profissional todos da equipe multiprofissional estão envolvidos nesse cuidado com relação aos tratamentos, mas a medicação, o profissional, né, especializado na utilização dessas medicações é o farmacêutico. Então, o cuidado farmacêutico é ação integrada com a equipe de saúde, centrada sempre no usuário, sempre visando a promoção, proteção, recuperação da saúde e prevenção de agravos. Então, o cuidado farmacêutico é de extrema importância no serviço de saúde. Visa sempre a educação em saúde e a promoção do uso racional das medicações. A indicação das medicações é sempre no sentido de curar doenças ou aliviar sintomas. Tendo até mesmo a questão da prevenção, se nós pensarmos em algumas doenças, por exemplo, a profilaxia pré-exposição ao HIV, a PrEP, nós temos também a questão da vacinação, então dá para pensar também em prevenção, tá bom? Mas assim, sempre, né, com devidos cuidados, porque a medicação, sem a adequada utilização, ela pode trazer riscos à saúde do paciente. Alguns riscos, por exemplo, são os efeitos colaterais, né? Então, toda medicação, mais simples que era de uso corriqueiro, sem, né, necessidades de uma prescrição específica, né? Por exemplo, os antibióticos, mas toda medicação ela pode ter efeitos colaterais, a depender do paciente, tá? Então, é muito importante que o paciente conheça, né, possa perceber qualquer alteração ao iniciar o tratamento e procurar o serviço de atendimento à saúde, tá? Procurar o médico para avaliar esses efeitos colaterais. Temos também a possibilidade de interações medicamentosas. Então, e as interações medicamentosas tanto pode ocorrer com outras medicações, uso concomitante junto com outras medicações, e pode intensificar o efeito da outra medicação, como ele também pode diminuir esse efeito. Então, sempre também pensar que algumas medicações podem ter, inclusive, interação com alguns tipos de alimentos. Então, é sempre importante ler a bula, conversar com o médico se tiver dúvida. Outro risco relacionado à utilização de medicamentos é a resistência aos antibióticos. Então, aquele antibiótico utilizado de forma inadequada, para o antes do tempo indicado, aquele paciente ele pode criar uma resistência àquela medicação. Na próxima vez que precisar daquele antibiótico, ele pode não fazer o efeito desejado. Então, essa resistência é das bactérias, por exemplo, àquele antibiótico. E também temos risco de abuso, né? Dependência e abuso, a depender da medicação. Então, sempre com prescrição, sempre com acompanhamento criterioso da equipe médica e a equipe de saúde. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos cuidados gerais na utilização de medicamentos, tá? Por exemplo, verificar sempre o prazo de validade. Medicação com prazo de validade vencido, ela pode não ter o efeito desejado. Não utilize medicamentos com embalagens danificadas, sem rótulo ou sem bula. É muito importante isso. Então, eu preciso identificar qual é aquela medicação. Eu preciso saber se ela teve nesse transporte, houve algum problema com essa medicação. Então,
Caso receba essa medicação com a embalagem danificada, pode ser um indício de alteração naquela medicação, então não utilizar. Não utilizar também a mesma receita médica mais de uma vez. Tem medicações que são de uso contínuo, aí tudo bem, o médico fala, olha, esse tratamento é uso contínuo, então tem um protocolo lá na UBS, né, lá dependendo da medicação, 3 meses, então ok. Mas assim, em tal momento eu tive esses sintomas e o médico receitou essa medicação, vou utilizar novamente porque os sintomas são parecidos. Não. Precisa uma reavaliação médica e uma nova prescrição de tratamento se for necessário, tá bom? Pode ser que a medicação era correta para aquele evento, né, de sintomas, mas não seja adequado para este momento. Também, nunca utilizar a medicação sem a prescrição médica, indicado por vizinhos, conhecidos, sempre com prescrição médica para segurança à saúde do paciente. Não misturar medicamentos sem a devida orientação, conforme nós já conversamos, a questão da interação medicamentosa. Só usar com orientação médica e se apresentar algum sintoma diferente ao tomar medicação, sempre procurar o médico, certo? Seguir sempre as orientações do médico no modo de usar e dosagem, né? Então, assim, se o médico falou que é antes de dormir, tem um motivo para aquela medicação ser naquele momento. Então, por exemplo, né, antes das refeições, após as refeições, então sempre seguir a orientação médica, conforme esse receituário, para que tenha o efeito esperado no tratamento. Bebês, mulheres grávidas ou que estejam amamentando não devem tomar medicamento, nenhum paciente deve, mas bebês, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, é rigoroso esse acompanhamento médico para qualquer tratamento. Então, jamais se automedicar. Evitar consumir bebidas alcoólicas quando estiver fazendo uso de medicamentos. Mas aqui vamos conversar um pouquinho. Então, é muito comum, né, nós trabalharmos em campanhas de vacinação ou em tratamento, às vezes o paciente não aceitar o tratamento porque vai consumir bebida alcoólica. Então, caso esteja ingerindo bebida alcoólica, conversar com o médico especificamente, mas não abandonar o tratamento. Conversar com o médico quanto a essa adequação, quanto a essa orientação. Jamais deixar de realizar um tratamento, abrir mão do que possa consumir bebidas alcoólicas, tá bom? Isso é muito importante. Falar um pouquinho de armazenamento, né? Muitos de nós, às vezes, guardamos medicamentos em casa, então precisa ser sempre em locais seguros, arejados, protegidos da luz. Também lembrar de não armazenar em cima de uma geladeira, a temperatura é diferente, no banheiro, né? Fácil acesso, local contaminado, fácil acesso, às vezes, para uma criança, embaixo de uma pia, ou próximo de produtos de limpeza, materiais de limpeza. Então, sempre colocamos até em vermelho aqui, sempre longe do alcance de crianças, de animais domésticos, porque pode causar intoxicação, muitas vezes pode ser grave, levando até a óbito, dependendo da medicação e da quantidade ingerida. Lembrando também que o armazenamento sempre, né, se por exemplo tem lá na embalagem que a medicação deve ser armazenada de 15 a 30 graus, não colocar na geladeira, porque ele pode só alterar esse produto. A mesma coisa se for a orientação ao contrário, né? Então aquela insulina, por exemplo, que tem a orientação de guardar na geladeira, se eu deixo fora, eu também vou ter uma alteração desse produto. Então é muito importante seguir a orientação de armazenamento conforme bula. Muitas vezes tem medicamentos que um fabricante tem uma indicação e o outro fabricante tem outra indicação de armazenamento, de temperatura. Então precisa ficar muito atento à bula para esse armazenamento. Aqui vamos falar um pouquinho, né? Por exemplo, aquela pessoa que tem uma farmácia em casa. Esses dias estava vendo uma publicação, era uma medicação vencida há mais de 20 anos na casa da pessoa, imagina, né? Então, o risco de ter uma farmácia em casa é o risco de utilizar um medicamento vencido ou estragado, danificado, o risco de tomar uma medicação receitada para outra pessoa da família que não para você.
então não atende à especificidade da sua necessidade de tratamento. Pode acontecer, então, como nós já falamos, o envenenamento acidental de crianças e animais domésticos. Lembrando também que plantas medicinais podem auxiliar no tratamento de doenças, inclusive, com indicação, elas podem auxiliar muito, mas elas devem ser utilizadas de forma adequada, pois também podem causar danos à saúde. Crianças e idosos exigem cuidados especiais no uso de medicamentos, tá? Então, nós falamos, né, de polifarmácia, aquele paciente que utiliza muitas medicações, precisa ser organizado de forma que ele não confunda, não esqueça as medicações. Então, às vezes, tomar 2 vezes uma medicação pode fazer muito mal para a saúde dele. Esquecer de tomar também pode fazer muito mal. Então, precisa ser de forma organizada, o auxílio, às vezes, da familiar, da equipe de saúde, para esse idoso utilizar a medicação. E crianças, é muito importante sempre pensar também que uma dosagem para um adulto, para uma criança, ela pode ser fatal, a depender da medicação, a depender da dosagem. Então, cuidado extremo no tratamento de crianças e idosos. Lembrando, né, eu encerro aqui com vocês essa conversa com uma frase, né, de Paracelso, que viveu no século XVI. Essa frase foi atribuída a ele. A diferença entre o remédio e o veneno, muitas vezes, está na dose, né? Então, eu deixar de tomar uma medicação, ela pode ser muito prejudicial. E se eu tomar mais do que também pode ser muito prejudicial. Fico feliz que vocês chegaram até aqui conosco. É um prazer tê-las nesse curso e até mais.